Buena, gente, aqui é o Tonhão e vamos tratar hoje sobre estequiometria, cálculos químicos. Para realizarmos cálculos de estequiometria, devemos inicialmente o quê? Estabelecer a equação química da reação envolvida no problema. Se essa equação química já for fornecida pelo problema, o primeiro passo já está resolvido. Logo a seguir, devemos acertar os coeficientes estequiométricos da reação, fazer o balanceamento da equação, estabelecer então uma regra de 3 entre as grandezas envolvidas, o que se pede e os dados fornecidos pelo problema, obedecendo aos coeficientes da equação. Os coeficientes indicam a proporção entre o número de mols envolvido na reação. Se necessário, fazer a transformação do número de mols para uma outra grandeza, massa, volume, número de moléculas, etc. O que mede a estequiometria ou os cálculos químicos? É o estudo das relações entre as quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. Essas relações podem ser feitas em mols, massas, volumes, número de moléculas ou outra unidade desejada. Lembre-se do mais importante. 1 mol de qualquer material equivale ao quê? Equivale à massa da fórmula, ou seja, a massa molar deste material. Você vai obter isso pelos dados fornecidos pelo problema ou através de uma tabela periódica. Pode ser equivalente ao número de moléculas da estrutura, ou seja, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, este é o número de Avogadro, ou em volume. Quando o sistema for envolver reações com gases, poderemos usar o volume molar de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Em outras condições, pode-se usar a equação de Clapeyron para os gases. Aqui vamos a um exemplo. Uma questão que envolve tratar mol para encontrar mol. Calcule o número de mols de ácido fosfórico necessário para reagir totalmente com 9 mols de hidróxido de cálcio. Aqui a equação não foi fornecida, então você tem que montar a equação de neutralização. Escreva a equação relacionada com um problema, lembrando que uma neutralização de ácido com base forma o quê? Sal e água. Após estabelecer a equação geral, faça o acerto de coeficientes, que é o segundo passo estequiométrico. Fazendo o acerto de coeficientes, temos o quê? 2 mols de ácido fosfórico para 3 mols de hidróxido de cálcio. Agora vem o terceiro passo, o passo de cálculo realmente, o passo onde a gente vai estabelecer a regra de proporções. Ok? Temos aqui a equação já corretamente acertada. Estabeleça os parâmetros da equação. Quem são os parâmetros? São os parâmetros que são fornecidos pelo problema. Nós temos o quê? Encontrar quanto de ácido fosfórico foi neutralizado pelo hidróxido de cálcio. Então, a minha incógnita é o quê? O meu X do problema é o ácido fosfórico. Quem é o parâmetro? Os 9 mols fornecidos pelo problema de hidróxido de cálcio. Logo a seguir, coloque em cima de cada um dos integrantes a unidade que você está desejando calcular. Lembre-se, era de mol para mol. Então, agora, você vai fazer o mais importante. Indicar o que a equação química te fornece sobre mols a respeito do ácido fosfórico. Aqui na equação nós temos 2 mols de ácido fosfórico. Como a unidade desejada é mols, nós temos aqui o 2. Faz a mesma coisa para o hidróxido de cálcio. Temos 3 mols de hidróxido de cálcio. E aí nós podemos estabelecer a famosa regra de 3, regra de proporções. De que maneira? Cruze os dados fornecidos, estabelecendo uma igualdade. Aqui nós teremos o quê? 3 vezes x, 2 vezes 9. Faça a multiplicação dos itens e estabeleça uma igualdade entre eles. Teremos o quê? 3x é igual a 2 vezes 9. Ou seja, 3x é igual a 18. Portanto, x, isolando o termo x, teremos que x é igual a 18 dividido por 3. Logo, x é igual a 6 mols. Então, temos a resposta do problema, que é 6 mols de ácido fosfórico,
sendo necessários para neutralizar 9 mols de hidróxido de cálcio. Para o Enem, lembre-se, a maioria das questões envolve reação de combustão. Aqui nós temos um exemplo de uma reação de combustão do metano. Na combustão completa do metano, CH4, a alternativa que apresenta o número de mols de gás carbônico produzido pela combustão de 24 gramas de metano é: aqui já foi dado a massa molar do metano. Você tem que saber, isso é obrigação do estudante, saber como montar uma reação de combustão completa. Na reação de combustão completa de um combustível orgânico, teremos a formação de quem? De dióxido de carbono e água. Basta agora fazer o acerto de coeficientes e nós teremos a equação geral. Na equação geral, nós temos 1 mol de metano reagindo com 2 mols de oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Estabeleça, então, o que a questão pediu. Ele quer saber o quê? Quanto de gás carbônico foi produzido? Em quê? Em mol. A partir do quê? A partir do metano que foi queimado. Em quê? Em gramas. Então, você vai colocar o X aonde? O X vai para o gás carbônico. E o que a equação te deu sobre o metano? Te deu as 24 gramas. Cuidado, isso é importante. Você vai agora colocar os dados que a reação te fornece. O que a reação te fornece? 1 mol de CH4. Você vai colocar isso em gramas. 1 mol é o quê? A massa molar do composto, ou seja, 16. Da mesma forma, no outro lado, você vai colocar o quê? A unidade é mol. Se aqui nós temos 1 mol de CO2, você vai colocar o 1 de 1 mol. Faça a regra de 3 e calcule. Teremos o quê? 16 vezes x é igual a 1 vezes 24. 16x é igual a 24. Temos que x é igual a 24 por 16 e x é igual a 1,5 mols. Essa é a resposta correta e assim nós trabalhamos a estequiometria. Obrigado pela atenção de vocês e boa sorte na prova.